A manhã chegava devagar sobre as terras do interior paulista, onde o sol ainda lutava para atravessar a neblina densa que cobria os campos como um manto branco e silencioso. Era início de junho, e o frio seco característico do inverno brasileiro transformava o ar em algo cortante que ardia nos pulmões a cada respiração. As árvores centenárias que ladeavam a estrada de terra batida pareciam guardiãs imóveis de um passado que poucos se lembravam, suas folhas caídas formando tapetes marrons e dourados que estalavam sob os pneus do carro que se aproximava. Esteban Rios dirigia seu sedã preto importado com a mesma precisão calculada com que conduzia seus negócios em São Paulo. Aos 52 anos, ele havia construído um império no setor imobiliário, conhecido no mercado financeiro como um homem de visão aguçada e temperamento frio. Sua reputação era de alguém que não se deixava levar por sentimentalismos, que tomava decisões baseadas exclusivamente em números, projeções e lucros. Vestindo um terno escuro mesmo naquela manhã gelada de interior, Esteban mantinha sua postura ereta, o rosto marcado por rugas que pareciam mais fruto de tensão do que da idade, os cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás. Fazia 23 anos desde a última vez que Esteban havia pisado naquelas terras. 23 anos desde o funeral de seu pai, Dom Roberto Rios, um homem austero que havia dedicado a vida inteira àquela propriedade de mais de 200 hectares. Esteban crescera ali, correndo entre os laranjais e cafezais que seu avô plantara décadas antes. Mas assim que completou 18 anos, fugiu para a capital com a determinação de nunca mais voltar. Para ele, aquele lugar representava tudo o que desprezava. A vida simples, as limitações financeiras, a falta de ambição que via nos olhos cansados de seu pai. Durante todos esses anos, a propriedade permanecera sob os cuidados de um administrador local, Sr. Antônio Ferreira, um homem de 60 e poucos anos que enviava relatórios mensais sobre a produção modesta de laranjas e o arrendamento de algumas áreas para pequenos agricultores. Esteban nunca se importou muito com os detalhes, desde que o dinheiro chegasse à sua conta bancária todo mês. Para ele, aquelas terras eram apenas mais um ativo em sua vasta carteira de investimentos, um lembrete distante de uma vida que havia deixado para trás. Mas agora, pela primeira vez em mais de 2 décadas, ele estava voltando, não por nostalgia ou saudade, mas por necessidade prática. Grandes incorporadoras haviam demonstrado interesse em adquirir propriedades rurais na região para um projeto de desenvolvimento urbano, e Esteban havia recebido uma proposta financeira significativa. Antes de assinar qualquer contrato, porém, sua natureza meticulosa exigia que ele inspecionasse pessoalmente o estado da propriedade, verificasse os limites das terras, avaliasse o potencial real do negócio. O portão de ferro enferrujado rangia ao ser empurrado. Um som agudo que cortou o silêncio matinal e fez alguns pássaros levantarem voo das árvores próximas. Esteban desceu do carro e observou a antiga casa-sede, que se erguia a cerca de 100 metros de distância. Uma construção de arquitetura colonial que havia sido imponente em seu tempo, mas agora mostrava sinais evidentes de abandono. A pintura amarelo-clara descascava em grandes placas, revelando o reboco acinzentado por baixo. As janelas de madeira, algumas com postigos quebrados, testemunhavam anos de chuva e sol sem manutenção adequada. Ao redor da casa, a propriedade se estendia em todas as direções. À esquerda, via-se o antigo pomar de laranjeiras, ainda produtivo, embora claramente necessitando de poda e cuidados. À direita, campos abertos onde o capim crescia alto e desorganizado, pontilhado aqui e ali por árvores isoladas. Ao fundo, na linha do horizonte, a silhueta escura de uma mata nativa que marcava o limite sul da propriedade. Uma área que Esteban mal se lembrava de ter explorado quando criança. O administrador, Sr. Antônio, chegou minutos depois, em uma caminhonete velha, levantando poeira na estrada.
Era um homem baixo e robusto, com a pele curtida pelo sol e mãos calejadas de quem trabalha a vida inteira na terra. Usava calças de brim gastas, botas de couro manchadas de barro seco e um chapéu de palha que protegia seu rosto do sol que começava a ganhar força. Durante a manhã inteira, os dois percorreram a propriedade. Senhor, Antônio explicava detalhes sobre a produção das laranjeiras. Mostrava as cercas que precisavam de reparos, apontava para áreas que poderiam ser melhor aproveitadas. Esteban ouvia com educação profissional, mas sua mente já estava calculando valores, pensando em quanto aquilo tudo se converteria em concreto, asfalto e prédios modernos. Para ele, aquelas árvores centenárias eram apenas obstáculos a serem removidos. Aqueles campos abertos eram lotes esperando para serem loteados. Foi no final da tarde, quando o sol já começava sua descida e pintava o céu com tons alaranjados e rosados, que Sr. Antônio mencionou casualmente. Tem uma área lá nos fundos, perto da mata, que eu nem costumo ir muito. Fica bem isolada, sabe? Dizem que tinha uma casa de caseiro antiga por lá, mas deve estar caindo aos pedaços. Se o senhor quiser dar uma olhada amanhã... Esteban acenou com a cabeça, sem dar muita importância, mas algo naquela menção despertou sua curiosidade meticulosa. Ele era do tipo que não deixava nenhum detalhe sem verificar, nenhuma informação sem conferir pessoalmente. Então, naquela mesma noite, enquanto se instalava na velha casa-sede que Sr. Antônio havia preparado com lençóis limpos e mantimentos básicos, Esteban decidiu que pela manhã seguinte exploraria aquela área esquecida. A noite caiu pesada sobre a propriedade. Sem a poluição luminosa da cidade, as estrelas brilhavam com uma intensidade que Esteban havia esquecido que existia. O silêncio do campo era perturbador para alguém acostumado com o barulho constante de São Paulo, quebrado apenas pelo canto distante de grilos e pelo vento que assobiava entre as frestas das janelas velhas. Deitado em uma cama que havia sido de seu pai, Esteban olhava para o teto escuro e se perguntava por que aquele lugar o deixava tão inquieto, como se as paredes guardassem memórias que ele preferia manter enterradas. Na manhã seguinte, logo após um café simples com pão e manteiga, Esteban decidiu ir sozinho até a área que Sr. Antônio havia mencionado. Vestiu roupas mais práticas que havia trazido, prevendo caminhadas pela propriedade, calças jeans e uma jaqueta de couro sobre uma camisa polo. Pegou seu carro e seguiu por uma trilha estreita que margeava o Laranjal. Depois, se embrenhou por um caminho quase imperceptível entre árvores, onde a vegetação havia avançado tanto que os galhos arranhavam a lataria do veículo. Após cerca de 20 minutos dirigindo devagar, o caminho se tornou intransitável para o carro. Esteban estacionou e decidiu continuar a pé. A mata ficava mais densa quanto mais ele avançava, o ar mais úmido, o cheiro de terra molhada e vegetação se intensificando. Ele podia ouvir o som de um riacho correndo em algum lugar próximo. Suas botas afundavam levemente no chão, coberto de folhas decompostas. Foi então que ele a viu. Entre as árvores, parcialmente escondida por arbustos e trepadeiras que haviam crescido ao seu redor como tentando engoli-la, havia uma pequena construção. Não era exatamente uma casa, mas uma estrutura simples de tijolos à vista e telhado de zinco, provavelmente construída décadas atrás para servir como abrigo temporário para trabalhadores durante a colheita. As paredes estavam manchadas pela umidade. Musgos verdes cresciam nos cantos sombreados e parte do telhado estava remendada com pedaços de lona plástica azul amarrada com cordas. O que mais chamou a atenção de Esteban, porém, não foi o estado precário da construção, mas os sinais evidentes de que alguém vivia ali. Roupas infantis coloridas estavam estendidas em um varal improvisado entre duas árvores, balançando suavemente com a brisa da manhã. Próximo à porta, havia algumas panelas velhas empilhadas, um pequeno fogão a lenha montado com tijolos e pedras, e restos de cinzas ainda fumegantes de um fogo recente.
Um balde de plástico vermelho estava virado ao contrário, servindo como assento, e ao seu lado, desenhadas no chão de terra batida com um graveto, havia figuras infantis. Uma casa, um sol, pessoas de palito de mãos dadas. O coração de Esteban acelerou, não de medo, mas de uma mistura de surpresa e indignação. Alguém estava invadindo sua propriedade, vivendo ali sem autorização, sem pagar, aproveitando-se de terras que não lhes pertenciam. Sua primeira reação foi instintiva, profissional, a mesma que teria ao descobrir inquilinos irregulares em um de seus prédios na capital. Chamar as autoridades, processar, remover. Mas antes que pudesse dar meia volta e voltar para buscar Sr. Antônio, ou ligar para a polícia, a porta da pequena construção se abriu lentamente, rangendo nas dobradiças enferrujadas. Uma mulher apareceu na soleira. Ela era jovem, provavelmente na faixa dos 30 anos, mas seus olhos carregavam um cansaço que a fazia parecer mais velha. Seu rosto tinha traços delicados, emoldurado por cabelos castanhos escuros, presos em um rabo de cavalo desfeito, com mechas rebeldes caindo sobre a testa. Vestia uma blusa de manga comprida desbotada e uma saia longa que já havia conhecido dias melhores. Os pés calçados em chinelos de borracha gastos. Sua pele morena estava marcada pela exposição ao sol, e suas mãos, que segurava nervosamente uma na outra, eram de alguém acostumada ao trabalho duro. Mas o que mais impactou Esteban foram seus olhos. Castanhos profundos, eles não demonstravam a surpresa que ele esperaria de alguém flagrado em uma invasão. Em vez disso, havia ali uma mistura complexa de emoções. Medo, sim, mas também resignação, como se ela já esperasse por aquele momento há muito tempo. E por baixo de tudo isso, uma firmeza silenciosa, uma determinação que parecia dizer que não importava o que acontecesse, ela não se deixaria quebrar facilmente. Atrás dela, Esteban podia ver 3 pares de olhos infantis espiando pela fresta da porta entreaberta. 3 crianças de alturas diferentes, com rostos marcados pela mesma mistura de medo e curiosidade. Por um longo momento, ninguém disse nada. O vento passou entre as árvores, levando consigo algumas folhas secas que dançaram no ar antes de pousar no chão. O riacho continuava seu murmúrio constante ao fundo. E ali, naquela clareira esquecida no canto mais remoto de suas terras, Esteban Rios se viu diante de uma cena que desafiava todas as suas categorias mentais, todas as suas respostas automáticas. Finalmente, foi a mulher quem quebrou o silêncio. Sua voz era suave, mas havia nela uma qualidade firme, como se tivesse ensaiado aquelas palavras muitas vezes em sua mente. O Senhor deve ser o dono dessas terras. Eu sei que não temos direito de estar aqui. Sei que devíamos ter pedido permissão, mas... Ela pausou, seus olhos rapidamente se voltando para as crianças atrás dela, antes de retornar para Esteban. Mas não tínhamos para onde ir. Por favor, nos dê apenas alguns dias para encontrar outro lugar. Prometo que vamos deixar tudo limpo, como se nunca tivéssemos estado aqui. Esteban abriu a boca para responder, para dizer as palavras que sua mente profissional já havia formulado sobre propriedade privada, invasão, procedimentos legais. Mas algo o deteve. Talvez fosse a luz da manhã filtrando entre as folhas e iluminando aquele pequeno cenário de sobrevivência. Talvez fossem os olhos daquelas crianças, ainda escondidas atrás da mãe, mas visivelmente assustadas. Ou talvez fosse algo mais profundo, algo que ele havia enterrado há tanto tempo sob camadas de ambição e pragmatismo que mal se lembrava de que existia. Em vez de falar, ele simplesmente perguntou: "Qual é o seu nome?" A mulher piscou, claramente surpresa pela pergunta. Ela esperava gritos, ameaças, ordens para sair imediatamente. Mas não aquela pergunta simples, feita em um tom que, embora não fosse exatamente gentil, também não era hostil. "Mariana", ela respondeu após uma breve hesitação. "Mariana Cruz. E essas são minhas crianças. Lucas, de 8 anos, Sofia, de 6, e o pequeno Rafael, de 4.
Conforme ela dizia os nomes, cada criança aparecia um pouco mais na porta, rostos curiosos com olhos arregalados, fixos no estranho bem vestido que havia aparecido em seu refúgio secreto. Esteban assentiu lentamente, seu cérebro processando informações, mas ainda sem chegar a nenhuma conclusão clara sobre o que fazer. Ele olhou ao redor novamente, agora com olhos mais atentos aos detalhes. Viu como eles haviam improvisado uma pequena horta ao lado da casa, com pés de alface, tomate e algumas ervas plantadas em latas velhas. Viu a corda de varal feita com pedaços de arame entrelaçado. Viu um brinquedo infantil tosco, um carrinho feito de lata e tampinhas de garrafa, abandonado perto da porta. Pessoas não vivem assim por escolha, pensou ele. Pessoas vivem assim porque não têm alternativa. Há quanto tempo vocês estão aqui? Ele perguntou, sua voz ainda controlada, neutra. Mariana baixou os olhos, como se envergonhada. 3 meses, talvez quase 4. Encontramos esta casa abandonada quando precisamos de um lugar. Pensei que ninguém se importaria, que estas terras estavam esquecidas. Tentei trabalhar, procurei emprego na cidade mais próxima, mas com 3 crianças pequenas é difícil. Ninguém quer contratar alguém que precisa faltar quando os filhos ficam doentes, ou que não pode fazer hora extra. Então fazia trabalhos pontuais, lavava roupa para algumas famílias, vendia doces que fazia aqui mesmo, apenas o suficiente para comprar o básico. Havia uma dignidade em sua confissão que surpreendeu Esteban. Ela não estava pedindo pena, apenas explicando fatos. Não havia súplicas dramáticas ou lágrimas, apenas a narrativa direta de alguém fazendo o melhor possível com o que tinha. E o pai delas? A pergunta saiu antes que Esteban pudesse pensar se era apropriado perguntar. Os olhos de Mariana se endureceram por um momento, uma dor antiga atravessando seu rosto. Foi embora quando Rafael nasceu. Disse que não estava pronto para mais uma responsabilidade. Não o vejo há 4 anos, e não quero vê-lo. Nós nos viramos sozinhos. Nades. O pequeno Rafael, que não devia entender completamente o significado da conversa, se soltou das mãos dos irmãos e correu para fora, parando ao lado da mãe e segurando a barra de sua saia. Ele olhou para Esteban com aquela franqueza sem filtros das crianças pequenas e disse: "Você vai mandar a gente embora? A mamãe diz que um dia o dono ia aparecer e a gente teria que ir, mas eu gosto daqui. Tem passarinhos e eu posso brincar na terra." Algo dentro de Esteban se moveu, uma sensação estranha e desconfortável que ele não experimentava há anos. Ele olhou para aquele menino de 4 anos, com o rosto sujo de terra, os pés descalços, mas com olhos brilhantes de inocência, e de repente se lembrou de si mesmo naquela idade, correndo livre por estas mesmas terras, antes que a vida e suas ambições o transformassem em quem ele era agora. Esteban começou, mas não sabia como terminar a frase. Todas as suas certezas, todos os seus protocolos mentais para lidar com situações pareciam inadequados para aquele momento. Mariana colocou a mão suavemente no ombro de Rafael, puxando-o de volta um pouco. "Não incomode o senhor, filho," ela disse gentilmente. Então voltou os olhos para Esteban, e havia ali uma súplica silenciosa que ela não verbalizava. "Senhor, Esteban, é esse seu nome, certo?" Ouviu o administrador dizer uma vez: "Senhor Esteban, eu sei que não temos direito de pedir nada, mas se puder nos dar apenas uma semana, prometo que encontraremos outro lugar. As crianças já passaram por muita coisa, mudanças constantes, abrigos temporários. Só preciso de um pouco de tempo para planejar, para não simplesmente colocá-los na rua de um dia para o outro." Esteban sentiu o peso do olhar dela, o peso daquela situação inteira caindo sobre seus ombros. Ele havia tomado milhares de decisões de negócios ao longo da vida, movimentado milhões de reais, fechado acordos que afetavam centenas de pessoas. Mas nenhuma decisão havia parecido tão pesada quanto esta, ali, naquela manhã fria de junho,
com o cheiro de terra molhada no ar e 3 crianças olhando para ele como se ele fosse julgar não apenas uma invasão de propriedade, mas seus próprios destinos. Eu preciso pensar, ele disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Não vou fazer nada hoje. Não vou chamar ninguém hoje, mas preciso pensar sobre isso. O alívio que passou pelo rosto de Mariana foi palpável, ainda que misturado com cautela. Ela sabia que aquilo não era uma promessa, apenas um adiamento. Mas para alguém acostumado a viver no fio da navalha, mesmo um adiamento era uma pequena vitória. Obrigada, ela disse simplesmente, e havia uma sinceridade profunda naquela palavra. Esteban acenou com a cabeça e se virou para partir, mas então hesitou. Sem olhar para trás, ele perguntou, vocês têm comida suficiente para hoje, para amanhã? Houve uma pausa antes de Mariana responder, e Esteban podia sentir sua luta interna entre o orgulho e a necessidade. Temos um pouco. Vamos ficar bem. Era mentira, e ambos sabiam disso, mas Esteban não insistiu. Simplesmente acenou novamente e começou a caminhar de volta pelo caminho entre as árvores, suas botas esmagando folhas secas, sua mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. Enquanto caminhava, ele não conseguia parar de pensar nos olhos daquelas crianças. Não conseguia parar de ouvir a voz firme de Mariana, recusando-se a se curvar completamente, mesmo diante da adversidade. E pela primeira vez em muitos anos, Esteban Rios se perguntou quem ele realmente era, ou melhor, quem ele havia se tornado. A manhã avançava, e com ela as primeiras sementes de uma transformação que nenhum dos envolvidos poderia prever. Duração aproximada, 18 minutos. Esteban passou o resto daquele dia em um estado de agitação mental que não experimentava há anos. De volta à casa-sede, ele tentou se concentrar nos documentos da propriedade, nas plantas que mostravam os limites exatos das terras, nos números que representavam o valor potencial da venda. Mas sua mente continuava voltando àquela clareira escondida, àqueles 4 pares de olhos que o haviam observado com uma mistura de medo e esperança. Sentado na varanda da frente da casa enquanto o sol da tarde começava a declinar, Esteban tomava um café amargo em uma caneca velha de porcelana, provavelmente a mesma que seu pai usava. O ar estava ficando mais frio com a aproximação da noite, e ele puxou a jaqueta mais perto do corpo. Ao longe, podia ver Sr. Antônio trabalhando entre as laranjeiras, sua figura pequena se movendo metodicamente entre as fileiras de árvores. A mente pragmática de Esteban apresentava argumentos claros. Aquelas pessoas estavam invadindo sua propriedade, vivendo ali ilegalmente, possivelmente comprometendo a venda que ele planejava fazer. Do ponto de vista legal e comercial, a decisão era óbvia. Removê-los era não apenas seu direito, mas também o procedimento correto. Qualquer advogado, qualquer consultor de negócios diria a mesma coisa. Mas algo havia mudado naquele encontro da manhã. Algo que Esteban não conseguia nomear facilmente, uma fissura em suas certezas que permitia que outros pensamentos, outras considerações se infiltrassem. Ele se lembrava do pequeno Rafael dizendo que gostava de brincar na terra, do orgulho ferido, mas não quebrado no rosto de Mariana quando ela explicava sua situação, do jeito como as crianças mais velhas, Lucas e Sofia, permaneciam protetoramente próximas de sua mãe. Aquela noite, Esteban mal conseguiu dormir. Deitado na mesma cama, olhando para o mesmo teto escuro, ele se viu fazendo algo incomum, lembrando-se de seu próprio passado. Memórias que havia suprimido por décadas começaram a emergir como fotografias desbotadas, ganhando cor novamente. Ele se lembrou de seu pai, Dom Roberto, um homem de poucas palavras, mas de grande coração. Lembrou-se de como seu pai tratava os trabalhadores da fazenda não como empregados, mas como pessoas, conhecendo os nomes de seus filhos, ajudando quando alguém ficava doente, nunca deixando ninguém passar necessidade verdadeira. Lembrou-se de discussões acaloradas durante sua adolescência,
quando Esteban argumentava que seu pai era fraco, sentimental demais, que jamais prosperaria com aquela mentalidade. Filho, seu pai havia dito uma vez, poucos meses antes de Esteban partir para São Paulo, você pode ter razão sobre prosperidade financeira, mas há outro tipo de riqueza que você ainda não entende. A riqueza de dormir com a consciência tranquila, de saber que suas ações ajudaram ao invés de prejudicar. Um dia, quando você tiver tudo o que pensa que quer, talvez descubra que ainda está procurando por algo. Na época, Esteban havia descartado aquelas palavras como filosofia ultrapassada de um homem que nunca ambicionou grandeza. Mas agora, deitado naquela casa silenciosa, aquelas palavras ecoavam em sua mente com uma força perturbadora. Na manhã seguinte, Esteban acordou com uma decisão formada. Não era a decisão que sua mente racional aprovava, mas era a decisão que algo mais profundo dentro dele, talvez a voz de seu pai, talvez a lembrança de quem ele fora antes de se tornar tão endurecido, o compelia a tomar. Ele preparou uma sacola com mantimentos básicos que havia na casa. Arroz, feijão, macarrão, algumas latas de molho de tomate, pão, leite em caixa, frutas do pomar. Não era uma quantidade extravagante, mas era o suficiente para uma família passar alguns dias sem preocupações alimentares. Colocou tudo no porta-malas de seu carro e dirigiu novamente pela trilha em direção à área isolada. Desta vez, Mariana o viu chegar. Ela estava do lado de fora da pequena construção, lavando roupas em uma bacia de plástico com água que havia carregado do riacho. Suas mãos mergulhavam e esfregavam mecanicamente o tecido, mas seus olhos estavam fixos no carro que se aproximava, seu corpo tenso como uma corda prestes a arrebentar. Esteban desceu do veículo e, sem dizer nada inicialmente, começou a retirar as sacolas do porta-malas. A confusão no rosto de Mariana era evidente. Ela lentamente se levantou, secando as mãos molhadas em sua saia, sem entender o que estava acontecendo. Trouxe algumas coisas, Esteban disse simplesmente, colocando as sacolas no chão perto da porta. Comida básica para as crianças. Mariana olhou para as sacolas, depois para Esteban, depois de volta para as sacolas. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu não entendo por quê. Esteban não tinha uma resposta clara para dar, porque ele mesmo não entendia completamente seus próprios motivos. Porque elas são crianças, ele disse finalmente. E crianças precisam comer. Por um longo momento, Mariana não se moveu. Seus olhos começaram a se encher de lágrimas, mas ela as conteve com esforço visível, mordendo o lábio inferior. Orgulho e gratidão guerreavam em seu rosto. Finalmente, ela disse em voz baixa: eu não sou uma pessoa que aceita caridade facilmente. Toda a minha vida eu trabalhei pelo que temos. Mas, sua voz falhou um pouco. Mas eu não vou deixar meu orgulho impedir que meus filhos comam. Então, obrigada. Muito obrigada. Vou pagar de volta de alguma forma. Eu prometo. Não estou pedindo pagamento, Esteban respondeu, surpreso com a firmeza em sua própria voz. As crianças apareceram na porta, atraídas pela conversa. Os olhos delas se arregalaram ao ver as sacolas de comida. O pequeno Rafael soltou um gritinho de alegria quando viu o pão e as frutas. Esteban ficou ali por alguns minutos, observando enquanto Mariana começava a organizar os mantimentos. Então, impulsivamente, ele perguntou: como você acabou aqui, nesta situação? Mariana pausou no que estava fazendo, uma lata de feijão ainda em sua mão. Ela olhou para as crianças, que já estavam brincando com uma laranja, rolando-a entre si como uma bola. Então suspirou profundamente. É uma história longa, ela disse, mas acho que você merece saber, já que estas são suas terras e você está sendo gentil conosco. Ela gesticulou para que Esteban se sentasse em um toco de árvore próximo, enquanto ela se acomodava no balde virado. E então, com a voz calma, mas carregada de emoção contida, Mariana começou a contar sua história. Ela havia crescido em uma cidade pequena no interior de São Paulo, filha de uma empregada doméstica e um mecânico.
Nunca tiveram muito, mas também nunca passaram necessidade verdadeira. Mariana era boa aluna na escola, sonhava em ir para a universidade, talvez se tornar professora. Mas aos 18 anos conheceu Marcelo, um homem alguns anos mais velho, que trabalhava em uma oficina mecânica. Ele era charmoso, atencioso, prometia um futuro juntos. Eles se casaram cedo e logo Lucas chegou. Mariana deixou seus sonhos de universidade de lado, como tantas mulheres antes dela haviam feito, para cuidar da família. Marcelo trabalhava, mas nunca de forma consistente. Sempre havia desculpas. O patrão era injusto, os colegas conspiravam contra ele, a economia estava ruim. Mariana começou a fazer trabalhos de costura em casa para complementar a renda instável. Quando Sofia nasceu, 2 anos depois, as coisas ficaram ainda mais apertadas. Marcelo começou a ficar ausente, chegando tarde em casa com cheiro de bebida, gastando dinheiro que não tinham. As discussões se tornaram frequentes. Ele nunca foi violento fisicamente, Mariana fez questão de esclarecer, mas suas palavras eram cruéis, corrosivas. Dizia que ela havia arruinado a vida dele, que estava presa a uma família que não conseguia sustentar, que ela não era mais a garota bonita e despreocupada com quem ele havia se casado. Mesmo assim, Mariana aguentou. Aguentou por amor às crianças, por esperança de que as coisas melhorariam, por medo de não conseguir sobreviver sozinha com 2 filhos pequenos. Então, inesperadamente, ela ficou grávida de Rafael. Foi a gota d'água para Marcelo. Ele disse que não queria mais um filho, que mal conseguiam cuidar dos 2 que tinham. Mariana se recusou a considerar qualquer outra opção que não fosse ter o bebê. 2 semanas depois de Rafael nascer, Marcelo simplesmente desapareceu. Levou suas poucas roupas e deixou uma nota dizendo que não era feito para aquela vida, que eles ficariam melhor sem ele. Durante os primeiros anos, Mariana conseguiu se manter. Trabalhava como diarista, limpando casas durante o dia, enquanto uma vizinha idosa cuidava das crianças. Não era fácil, mas era possível. Então sua mãe adoeceu, câncer agressivo que se espalhou rapidamente. Mariana usou todas as suas economias com tratamentos, dividindo-se entre cuidar da mãe doente, trabalhar e criar 3 crianças pequenas. Quando sua mãe faleceu, Mariana não tinha mais nada. Não conseguiu pagar o aluguel do pequeno apartamento onde viviam. Tentou pedir ajuda a parentes distantes, mas todos tinham suas próprias dificuldades. Por alguns meses, ela e as crianças viveram em um abrigo municipal. Um lugar superlotado e barulhento, onde era impossível ter qualquer privacidade ou dignidade. Foi então que Mariana ouviu de uma conhecida sobre terras abandonadas no interior, lugares onde era possível se esconder, pelo menos temporariamente. Não era uma solução, apenas um adiamento do inevitável. Mas Mariana estava desesperada. Ela juntou o pouco dinheiro que tinha, pegou um ônibus com as crianças e foi procurando por esse possível refúgio. Quando encontraram a pequena casa esquecida na propriedade de Esteban, Mariana viu uma chance. Um lugar onde suas crianças poderiam brincar ao ar livre, ao invés de em corredores apertados de abrigos. Um lugar onde ela poderia pelo menos tentar reconstruir algum tipo de normalidade, ainda que baseada em uma invasão ilegal. "Eu sei que está errado", ela disse, seus olhos fixos em Esteban com uma honestidade brutal. "Sei que essas terras são suas e não tínhamos direito de simplesmente nos instalarmos aqui. Mas quando você é mãe e vê seus filhos com fome, com frio, assustados, você é capaz de coisas que nunca imaginou. Eu não sou criminosa, não sou preguiçosa. Sou apenas alguém que foi derrubada pela vida e está tentando se levantar, um dia de cada vez." Havia tanto peso naquelas palavras, tanta verdade crua e não embelezada, que Esteban sentiu algo se quebrar dentro dele. Todas as suas defesas mentais, todas as suas justificativas racionais para manter distância emocional das pessoas pareciam de repente absurdas diante daquela narrativa de luta e sobrevivência. Ele pensou em sua própria jornada, em como havia construído seu império.
Sim, ele havia trabalhado duro, havia sido inteligente, havia tomado riscos calculados. Mas ele também havia começado com vantagens: uma educação completa, redes de contatos, acesso a crédito, oportunidades que simplesmente se apresentavam por causa de seu gênero, sua aparência, seu sobrenome. Ele nunca havia precisado escolher entre alimentar filhos ou pagar aluguel. Nunca havia precisado dormir em abrigos ou viver escondido em terras de outra pessoa. E seu pai? Esteban perguntou, pensando no mecânico que Mariana havia mencionado. Ele não pode ajudar? O rosto de Mariana se fechou um pouco. Ele faleceu quando eu tinha 15 anos. Acidente de trabalho. Um carro caiu do macaco enquanto ele trabalhava embaixo. Minha mãe nunca se recuperou totalmente dessa perda. Acho que foi uma das razões pelas quais ela adoeceu tão jovem. Estresse, tristeza acumulada. Esteban acenou, absorvendo tudo aquilo. Ele olhou ao redor do pequeno acampamento improvisado que Mariana havia criado. Viu a horta modesta, os brinquedos toscos, mas feitos com amor, as roupas remendadas, mas limpas. Havia dignidade ali, uma recusa teimosa a desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Você disse que procurou trabalho, Esteban comentou, mas não conseguiu nada fixo? Mariana soltou um riso sem humor. Você acha fácil para uma mulher com 3 filhos pequenos, sem endereço fixo, sem referências profissionais recentes? Eu tentei, Sr. Esteban. Bati em todas as portas da cidade mais próxima daqui. Restaurantes, lojas, escritórios. Ou não queriam alguém com complicações de família, ou ofereciam salários tão baixos que nem cobriria o transporte e a creche. Então faço o que posso. Trabalhos pontuais, vendo doces que faço aqui com açúcar e farinha que compro com o pouco dinheiro que junto. Não é sustentável a longo prazo, eu sei disso, mas é o que tenho agora. Esteban ficou em silêncio por um longo momento, processando aquela informação. Então, inesperadamente para ambos, ele ouviu-se dizendo, e se houvesse uma alternativa? Mariana o olhou com cautela e confusão. Como assim? E se, Esteban continuou, ainda formulando a ideia enquanto falava, ao invés de expulsá-los ou simplesmente permitir que ficassem escondidos aqui, houvesse um arranjo mais formal? Não entendo, Mariana disse lentamente. Esteban também não tinha certeza se entendia completamente o que estava propondo. Sua mente racional gritava que aquilo era loucura, que estava se envolvendo em uma situação que poderia complicar sua vida de inúmeras formas. Mas outra parte dele, uma parte que havia ficado adormecida por anos, estava despertando. Esta propriedade precisa de manutenção, ele disse pensando alto. A casa-sede precisa de limpeza regular, os jardins ao redor estão abandonados, há reparos menores que precisam ser feitos. Senhor, Antônio cuida da parte agrícola, mas não tem tempo ou interesse na parte doméstica. E se você trabalhasse aqui, oficialmente, morando na casa-sede, cuidando dela, e em troca receberia um salário modesto e acomodação adequada para você e as crianças? Mariana piscou, processando a proposta. Então, lentamente, a descrença começou a se instalar em seu rosto. Você está me oferecendo um trabalho e uma casa de verdade. Não estou prometendo luxo. Esteban se apressou em esclarecer, ainda não totalmente certo de sua própria decisão. A casa-sede é velha, precisa de muitos reparos, mas tem quartos, cozinha funcional, banheiro com encanamento. É imensamente melhor do que isto aqui. Lágrimas finalmente transbordaram dos olhos de Mariana, rolando livremente por suas bochechas. Ela não tentou escondê-las desta vez. Por que você está fazendo isso? Você não me conhece. Não nos conhece. Por que arriscaria confiar em uma invasora? Esteban não tinha uma resposta simples. Talvez fosse a voz de seu pai ecoando em sua memória. Talvez fosse cansaço de anos, vivendo de forma tão rigidamente controlada, tão emocionalmente estéril. Talvez fosse simplesmente porque, pela primeira vez em muito tempo, ele estava olhando para pessoas reais, com problemas reais, e não apenas números em planilhas. Porque
Ele disse finalmente: você me lembra que ainda existe humanidade no mundo. E talvez porque eu tenha esquecido disso por tempo demais. As crianças, sentindo que algo importante estava acontecendo, mesmo sem entender completamente, se aproximaram de sua mãe. Mariana passou os braços ao redor delas, puxando-as para perto, e olhou para Esteban com uma gratidão tão profunda que ele teve que desviar o olhar, desconfortável com a intensidade daquela emoção. Eu vou trabalhar mais duro do que você pode imaginar, Mariana disse com voz firme, apesar das lágrimas. Vou cuidar dessa casa como se fosse minha própria. Melhor ainda, você não vai se arrepender dessa decisão. Eu prometo. Esteban acenou, sentindo um peso estranho no peito. Não negativo, mas intenso. Vamos fazer isso direito. Vou preparar um contrato de trabalho formal. Registrar você adequadamente. Você terá direitos trabalhistas, férias, tudo conforme a lei. E as crianças precisam voltar para a escola. Vou ajudar a resolver isso. Mariana não conseguia parar de chorar, mas agora eram lágrimas de alívio, de esperança, de algo que ela não permitia sentir há muito tempo. Quando podemos nos mudar? Hoje mesmo, se quiser, Esteban disse. Não há razão para passar mais uma noite aqui quando há uma casa esperando. Foi assim que naquela tarde de junho, Esteban Rios ajudou Mariana Cruz e seus 3 filhos a carregar suas poucas posses. Roupas em sacolas plásticas, algumas panelas, os brinquedos toscos das crianças, do abrigo improvisado para a casa-sede da propriedade. Sr. Antônio, que apareceu no meio do processo, ficou completamente atordoado, mas rapidamente entendeu o que estava acontecendo e ofereceu sua ajuda sem fazer perguntas. As crianças corriam pela casa grande com excitação mal contida, maravilhadas com coisas que Esteban considerava básicas. Torneiras com água corrente, quartos com camas de verdade, uma cozinha com fogão a gás. Rafael não parava de abrir e fechar a porta da geladeira velha, mas funcional, fascinado pela luz que acendia dentro dela. Mariana se movia pela casa com reverência, tocando as paredes como se não conseguisse acreditar que aquilo era real. Vou limpar tudo, ela dizia repetidamente. Vou deixar este lugar impecável. Enquanto observava aquela cena, as crianças rindo, Mariana planejando onde colocaria cada coisa, Sr. Antônio ajudando a carregar as sacolas, Esteban sentiu algo que não experimentava há anos. Não era exatamente felicidade, não ainda. Era mais como uma sensação de propósito, de ter feito algo que importava de uma forma que seus negócios milionários nunca haviam importado. Mais tarde naquela noite, quando tudo estava organizado e as crianças finalmente adormeceram em camas reais com lençóis limpos, Mariana encontrou Esteban na varanda da frente. Ele estava observando o céu estrelado, perdido em pensamentos. Senhor Esteban, ela disse suavemente, não querendo assustá-lo. Eu só queria dizer, não tenho palavras suficientes para agradecer o que você fez hoje. Mudou nossas vidas completamente. Esteban se virou para olhá-la. No brilho suave da luz da varanda, ele podia ver que ela havia se lavado, trocado de roupa para algo um pouco mais apresentável. Havia uma dignidade renovada em sua postura, uma centelha de esperança em seus olhos que não estava lá pela manhã. Você vai trabalhar por isso, ele disse, mas sua voz não era dura. Vai ser um trabalho de verdade, com responsabilidades reais. Eu sei, Mariana respondeu. E estou pronta, mais do que pronta. Eles ficaram ali por alguns minutos, em um silêncio confortável, observando a noite. Então, Esteban disse algo que surpreendeu até a si mesmo. Meu pai teria gostado de você. Ele acreditava que a terra deveria servir as pessoas, não o contrário. Levei anos para perceber que ele estava certo. Mariana sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Ele deve ter sido um bom homem. Foi, Esteban concordou. Melhor do que eu percebia na época. E naquela noite, enquanto Esteban finalmente conseguia dormir profundamente pela primeira vez desde que chegara àquela propriedade, ele não sabia ainda que aquela decisão,
Esse momento de compaixão espontânea desencadearia uma série de eventos que transformaria não apenas a vida de Mariana e suas crianças, mas a sua própria de formas que ele jamais poderia imaginar. As engrenagens do destino haviam começado a girar e não havia mais como voltar atrás. Duração aproximada: 18 minutos. Os primeiros dias de Mariana e das crianças na casa-sede trouxeram uma transformação visível à propriedade. O que antes era uma construção abandonada, marcada pelo silêncio pesado do descuido, começou a ganhar vida novamente. Mariana cumpriu sua promessa de trabalhar incansavelmente. Ela acordava antes do sol nascer e já estava limpando, organizando, trazendo ordem ao caos de anos de negligência. As janelas, que estavam empoeiradas há tanto tempo que a luz mal conseguia atravessá-las, agora brilhavam limpas. Os pisos de madeira, antes cobertos por uma camada de sujeira, recuperaram seu tom castanho natural depois de horas de esfregação dedicada. Mariana encontrou lençóis velhos em armários esquecidos, lavou-os e os pendurou no varal que improvisou no quintal, onde dançavam com o vento de inverno como bandeiras brancas de recomeço. Esteban havia voltado para São Paulo para resolver assuntos urgentes de seus negócios, mas prometeu retornar em 2 semanas para verificar como as coisas estavam indo e trazer o contrato formal de trabalho. Deixou dinheiro suficiente com Mariana para compras básicas e instruiu o Sr. Antônio a ajudá-la com qualquer coisa que precisasse. Sr. Antônio, que inicialmente ficara desconfiado daquele arranjo incomum, rapidamente se afeiçoou a Mariana e às crianças. Ele começou a aparecer com frequência na casa-sede, trazendo laranjas frescas do pomar, ajudando a consertar uma torneira que pingava, mostrando a Lucas como identificar diferentes tipos de pássaros que visitavam os jardins. Era um homem solitário, sua própria família dispersa por cidades diferentes, e a presença daquelas crianças enérgicas trouxe uma alegria inesperada aos seus dias. Lucas, o mais velho, revelou-se um menino curioso e responsável além de seus 8 anos. Ele seguia Sr. Antônio pelos campos, fazendo perguntas sem parar sobre as laranjeiras, sobre como saber quando uma fruta está madura, sobre os diferentes tipos de solo. Sofia, de 6 anos, era mais quieta, mas observadora. Ela adorava desenhar e passava horas sentada no chão da varanda com lápis coloridos que Sr. Antônio havia comprado para ela na cidade, desenhando as árvores, os pássaros, a casa. Rafael, o mais novo, trouxe uma energia caótica, mas encantadora. Ele corria pelos jardins perseguindo borboletas, falava sozinho enquanto brincava com pedrinhas e gravetos, e desenvolvia um apego particular a um cachorro vira-lata que apareceu um dia no portão e decidiu ficar. Mariana inicialmente protestou contra ter um animal de estimação, preocupada com o custo adicional. Mas Sr. Antônio garantiu que alimentá-lo não seria problema e que todo menino precisava de um cachorro. Rafael chamou o cão de Trovão, apesar de ele ser o animal mais dócil e silencioso que se poderia imaginar. À noite, depois que as crianças dormiam, Mariana sentava na cozinha com uma xícara de chá e fazia planos. Ela criara um caderno onde anotava tudo o que precisava ser feito na casa: consertar a fechadura da porta da frente, pintar os quartos que tinham manchas de umidade nas paredes, plantar um jardim de ervas na parte de trás para ter temperos frescos. Cada tarefa completada, ela riscava com satisfação, sentindo que estava não apenas trabalhando, mas construindo algo. Mas além do trabalho físico, Mariana também estava determinada a cumprir outra promessa que fizera a si mesma: colocar as crianças de volta na escola. Ela foi até a cidade mais próxima, Águas Claras, a cerca de 15 quilômetros da propriedade, e visitou a escola municipal. A diretora, Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos e óculos de armação grossa, inicialmente foi cética. As crianças perderam quase um semestre inteiro de aula. Dona Carmen disse, olhando os documentos que Mariana havia trazido:
Vão precisar de muito esforço para alcançar os colegas. Eles vão se esforçar, Mariana garantiu com firmeza. Eu vou ajudá-los em casa todas as noites. Por favor, dê a eles essa chance. Havia algo na determinação daquela mãe, na forma como seus olhos brilhavam com esperança misturada à preocupação, que tocou Dona Carmen. Ela suspirou e acenou com a cabeça. Muito bem, podem começar na segunda-feira que vem, mas vou monitorar o progresso deles de perto. Quando Mariana contou às crianças que voltariam para a escola, as reações foram mistas. Lucas ficou animado, ansioso para fazer amigos e aprender coisas novas. Sofia ficou nervosa, preocupada em não saber as coisas que as outras crianças já sabiam. Rafael, que nunca havia frequentado escola antes, não tinha certeza do que pensar, mas ficou entusiasmado quando Mariana disse que ele ganharia uma mochila nova. Senhor Antônio ofereceu levá-los e buscá-los na escola com sua caminhonete todos os dias, já que ia à cidade regularmente, de qualquer forma. Não é problema nenhum, ele insistiu quando Mariana tentou recusar para não incomodá-lo. Na verdade, vai ser bom ter companhia no caminho. No primeiro dia de aula, Mariana acordou as crianças cedo, preparou um café da manhã caprichado com pão, manteiga, leite quente e frutas. Ela havia passado a noite anterior preparando as roupas deles, garantindo que estivessem limpas e apresentáveis. Não eram roupas novas, Mariana ainda não podia se dar a esse luxo, mas estavam bem cuidadas e ela sabia que isso importava. Ela despediu-se deles no portão com beijos e abraços apertados, fazendo Lucas prometer que cuidaria de Sofia e Sofia prometer que cuidaria de Rafael. Então, observou a caminhonete de Sr. Antônio se afastar pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira, e sentiu uma mistura de orgulho e ansiedade. Era um passo importante, uma volta à normalidade que ela havia temido nunca conseguir alcançar novamente. Naquele dia, sozinha na casa pela primeira vez desde que se mudaram, Mariana trabalhou com intensidade renovada. Limpou os quartos de cima, que ainda não havia tocado, descobrindo móveis antigos cobertos por lençóis empoeirados. Encontrou fotografias antigas em gavetas esquecidas, imagens em preto e branco de pessoas que ela assumiu serem os ancestrais de Esteban, rostos sérios olhando para a câmera, com a rigidez formal das fotografias antigas. Uma foto em particular chamou sua atenção. Mostrava um homem de meia idade em pé na varanda da casa-sede, uma mão apoiada no ombro de um menino de talvez 10 ou 12 anos. O homem tinha uma expressão gentil, olhos bondosos que pareciam sorrir, mesmo que sua boca mantivesse uma linha séria. O menino, porém, olhava para longe da câmera, seu rosto mostrando algo parecido com impaciência ou tédio. Mariana não sabia com certeza, mas tinha a sensação de que aquele menino era Esteban, e o homem provavelmente era seu pai. Havia algo tocante naquela imagem, uma distância emocional palpável, mesmo através do tempo congelado na fotografia. Ela cuidadosamente limpou o porta-retrato e o colocou de volta na prateleira onde o havia encontrado. Quando as crianças voltaram da escola naquela tarde, chegaram falando ao mesmo tempo, ansiosas para contar sobre seus primeiros dias. Lucas estava entusiasmado com a aula de ciências, onde haviam aprendido sobre o ciclo da água. Sofia tinha feito uma amiga chamada Beatriz, que compartilhou seus lápis de cor com ela. Rafael estava confuso sobre por que tinha que ficar sentado tanto tempo, mas havia gostado da hora do lanche. Os dias se transformaram em semanas e uma rotina confortável se estabeleceu. As crianças iam para a escola. Mariana cuidava da casa e dos jardins. Senhor Antônio trabalhava nas laranjeiras. As tardes eram cheias de lição de casa, na mesa da cozinha, com Mariana pacientemente ajudando cada criança, mesmo quando ela mesma não tinha certeza das respostas. As noites eram de jantares simples, mas feitos com amor, histórias antes de dormir, e o tipo de paz que só vem de se sentir seguro em um lar verdadeiro. Quando Esteban retornou, após 2 semanas, como havia prometido,
Ele quase não reconheceu a propriedade. Os jardins ao redor da casa-sede, que estavam completamente selvagens, agora mostravam sinais claros de cuidado. As ervas daninhas haviam sido arrancadas. Algumas flores que haviam sobrevivido aos anos de negligência estavam sendo cultivadas novamente. A casa em si parecia ter acordado de um longo sono, janelas abertas, deixando entrar ar fresco, cortinas que Mariana havia lavado, tremulando suavemente com a brisa. Ele chegou no final da tarde de um sábado e foi recebido por Rafael, que correu até seu carro gritando: "O Senhor voltou! O Senhor voltou!", com trovão latindo excitadamente atrás dele. Esteban ficou momentaneamente atordoado com aquela recepção entusiástica, não acostumado a ser recebido com tal alegria genuína. Mariana apareceu na porta, secando as mãos em um pano de cozinha, um sorriso envergonhado, mas feliz no rosto. "Bem-vindo de volta, Sr. Esteban. Espero que encontre tudo em ordem." Esteban desceu do carro e olhou ao redor, genuinamente impressionado. "Você fez muito mais do que eu esperava." "Prometi que trabalharia duro", Mariana disse simplesmente, "e sempre cumpro minhas promessas." Naquela noite, Esteban jantou com Mariana e as crianças pela primeira vez, uma experiência completamente nova para ele. A mesa da cozinha estava preparada de forma simples, mas acolhedora, com uma toalha limpa, pratos bem arrumados e uma panela de arroz, feijão e frango guisado que exalavam um aroma delicioso. As crianças conversavam animadamente sobre a escola, interrompendo umas às outras, e Mariana gentilmente as lembrava de ter boas maneiras à mesa. Esteban percebeu que não jantava em uma mesa de família desde que era criança. Sua vida em São Paulo era de jantares solitários, em restaurantes caros, ou comida pedida para comer, enquanto trabalhava em seu escritório em casa. Havia algo profundamente comovente naquela cena doméstica simples, algo que tocou um lugar dentro dele que havia ficado vazio por tanto tempo. Após o jantar, quando as crianças foram brincar um pouco antes da hora de dormir, Esteban e Mariana sentaram na varanda com café. O ar noturno estava frio, típico de julho no interior paulista, e eles podiam ver seu hálito formando pequenas nuvens no ar. "Trouxe o contrato", Esteban disse, retirando um envelope de sua pasta. "Está tudo legalizado como prometi. Salário, benefícios, férias, tudo conforme a lei trabalhista." Mariana pegou o envelope com mãos levemente trêmulas. Mesmo esperando por aquilo, ver tudo oficializado, em papel legal com carimbos e assinaturas, tornava tudo mais real. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ela lia o documento. "Isso é mais do que justo", ela disse, sua voz embargada. "É mais do que eu esperava." "Você merece", Esteban disse. E ele realmente acreditava nisso. Nas 2 semanas desde que estivera ali, ele havia recebido atualizações regulares de Sr. Antônio sobre como Mariana estava transformando a propriedade, sobre sua dedicação, sobre como ela se importava com tudo como se fosse seu próprio lar. Mariana limpou as lágrimas e olhou para Esteban com uma expressão séria. "Senhor Esteban, posso lhe fazer uma pergunta pessoal?" Ele hesitou, depois acenou. "Pode. Por que você realmente fez isso? Por nós?" Mariana perguntou. "Não estou questionando sua bondade, mas você poderia facilmente ter nos expulsado, chamado as autoridades. Por que escolheu nos ajudar ao invés disso?" Esteban ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o céu escuro pontilhado de estrelas. Finalmente ele disse: "Quando encontrei vocês naquela manhã, vi algo que eu havia perdido há muito tempo. Vi luta, sim, mas também dignidade. Vi uma mãe fazendo o impossível para proteger seus filhos. E me lembrei do meu próprio pai, de como ele costumava dizer que a verdadeira medida de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele faz pelos outros." Ele pausou, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Passei 23 anos construindo um império, acumulando riqueza, fechando negócios. E o que tenho para mostrar além de dinheiro em uma conta bancária? Nenhuma família, nenhum amigo verdadeiro, nenhuma memória que valha guardar.
Quando vi você e as crianças, percebi que estava diante de uma escolha. Podia fazer o que sempre fiz, o que era frio, calculado, legalmente correto, ou podia fazer o que meu pai teria feito, o que era humano. Mariana escutou em silêncio, seus olhos fixos no perfil de Esteban enquanto ele falava. Havia uma vulnerabilidade naquele homem poderoso que ela não esperava, uma solidão que ressoava com sua própria experiência de isolamento. Seu pai parece ter sido um homem sábio, ela disse gentilmente. Foi, Esteban concordou, mas eu só percebo isso agora, tarde demais para lhe dizer. Eles ficaram sentados ali por mais algum tempo, compartilhando um silêncio confortável. Dentro da casa, podiam ouvir as risadas das crianças, trovão latindo ocasionalmente. A noite estava tranquila, pontuada apenas pelo canto de grilos e o sussurro do vento entre as árvores. Naquela noite, deitado no quarto que havia sido de seu pai, Esteban se viu pensando não em negócios ou investimentos, mas em como era bom ouvir som de crianças brincando, como era reconfortante cheirar comida caseira sendo preparada, como era estranho, mas agradável sentir que aquela casa antiga estava viva novamente. E em seu próprio quarto, Mariana abriu o contrato de trabalho mais uma vez, lendo cada linha cuidadosamente. Então pressionou o documento contra seu peito, fechou os olhos e sussurrou uma oração de gratidão a um Deus que ela havia questionado muitas vezes durante seus momentos mais sombrios, mas que agora parecia ter lhe dado uma segunda chance. Os dias seguintes trouxeram um tipo de rotina inesperada. Esteban planejava ficar apenas o fim de semana, mas descobriu-se estendendo sua visita. Ele começou a trabalhar remotamente de um velho escritório na casa, participando de reuniões por videoconferência, revisando contratos digitalmente. Sua equipe em São Paulo ficou surpresa, mas adaptou-se à sua presença parcialmente remota. Sr. Antônio notou a mudança com um sorriso compreensivo. A terra tem um jeito de chamar as pessoas de volta, ele comentou um dia enquanto ele e Esteban verificavam as laranjeiras. Dom Roberto costumava dizer que uma vez que a terra está no seu sangue, você nunca realmente a deixa, mesmo que fuja para a cidade. Esteban queria argumentar, dizer que estava ali apenas por conveniência prática, mas sabia que seria mentira. A verdade era que ele estava começando a gostar daquela vida mais simples, do ritmo mais devagar, da conexão com algo real e tangível, ao invés de apenas números abstratos em telas. Uma tarde, Lucas pediu timidamente se Esteban poderia ajudá-lo com a lição de matemática, que envolvia problemas de divisão que ele estava achando difíceis. Mariana estava ocupada preparando o jantar, e Esteban, surpreso pelo pedido, mas curiosamente disposto, sentou-se com o menino na mesa da cozinha. Ensinar matemática a uma criança de 8 anos era vastamente diferente de negociar contratos de milhões de reais. Mas Esteban descobriu que havia uma satisfação particular em ver os olhos de Lucas se iluminarem quando finalmente entendeu um conceito. Ah, agora faz sentido! O menino exclamou, e Esteban sentiu um orgulho desproporcional por aquele pequeno sucesso pedagógico. Sofia, vendo que Esteban estava acessível, aproximou-se com seus desenhos. Senhor Esteban, quer ver o que desenhei na escola hoje? Ela mostrou uma imagem colorida da casa-sede, com árvores ao redor e figuras de palito que representavam a família, Mariana, as 3 crianças e, curiosamente, 2 figuras masculinas que ela identificou como Sr. Antônio e você. Esteban olhou para aquele desenho infantil, para a forma como Sofia havia os incluído como parte daquela família improvisada, e sentiu algo se apertar em seu peito. Ele nunca havia se visto como parte de algo assim. Sempre fora um solitário, convencido de que não precisava dessas conexões humanas básicas. Está muito bonito, Sofia, ele disse, e sua voz saiu mais roxa do que pretendia. Você tem talento. O rosto da menina se iluminou com o elogio e ela correu para mostrar o desenho à mãe. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, Mariana encontrou Esteban na varanda novamente,
seu lugar aparentemente favorito para pensar. Você é bom com eles, ela comentou, sentando-se ao seu lado. As crianças já estão ficando apegadas a você. Eu não tenho experiência com crianças, Esteban admitiu. Nunca quis ter filhos. Nunca achei que seria bom nisso. Às vezes, as melhores coisas são aquelas que não planejamos, Mariana disse suavemente. Esteban olhou para ela, realmente a vendo talvez pela primeira vez desde aquele encontro inicial. No brilho suave da luz da varanda, ele percebeu que Mariana era bonita de uma forma que ia além da aparência física. Havia uma força nela, uma resiliência que se manifestava na forma como erguia o queixo, na forma como seus olhos se iluminavam quando falava de seus filhos, na forma como enfrentava cada desafio com determinação silenciosa. Posso lhe fazer uma pergunta agora? Esteban disse. Mariana acenou. Você nunca pensou em desistir? Em apenas entregar as crianças para a adoção ou serviços sociais quando as coisas ficaram muito difíceis? Mariana o olhou com uma intensidade que o fez quase recuar. Jamais, ela disse firmemente. Essas crianças são minha vida, Sr. Esteban. São a razão pela qual eu respiro. Não importa quão difícil ficasse, não importa quantas vezes eu caísse, eu sempre me levantaria por elas. Uma mãe não desiste de seus filhos. Não importa o que aconteça. A paixão em sua voz, a convicção absoluta em suas palavras, tocou algo profundo em Esteban. Ele pensou em sua própria mãe, que havia morrido quando ele tinha 15 anos, e em como ele nunca havia realmente processado aquela perda. Apenas a enterrou sob camadas de ambição e trabalho duro. Você é uma mãe extraordinária, ele disse simplesmente. Mariana ficou em silêncio por um momento, depois disse, sou apenas uma mãe. Fazemos o que é necessário. Naquela noite, marcou uma mudança sutil, mas significativa no relacionamento entre Esteban e aquela família improvável que havia entrado em sua vida. Não era mais simplesmente um arranjo de trabalho, uma solução pragmática para uma situação complicada. Estava se tornando algo mais, algo que nenhum deles estava completamente pronto para nomear ainda, mas que ambos podiam sentir crescendo como as raízes das árvores antigas que cercavam a propriedade, invisíveis, mas incrivelmente fortes, entrelaçando-se lenta e inevitavelmente. Duração aproximada. 18 minutos. Os meses seguintes trouxeram mudanças que transformaram não apenas a propriedade, mas todos os envolvidos. Agosto chegou com suas manhãs geladas e tardes de sol forte, típicas do inverno do interior paulista. Esteban, que havia planejado retornar definitivamente para São Paulo, descobriu-se passando cada vez mais tempo na fazenda, trabalhando remotamente e visitando a capital, apenas quando absolutamente necessário. A transformação física da propriedade era notável. Mariana, com a ajuda de Sr. Antônio e ocasionalmente do próprio Esteban, havia restaurado os jardins ao redor da casa sede ao seu antigo esplendor. Rosas que não floresciam há anos começaram a produzir botões novamente. O gramado, antes um emaranhado de capim alto e ervas daninhas, agora era mantido regularmente. Até o velho portão de ferro recebeu uma nova camada de tinta, eliminando a ferrugem que o corroía. Mas eram as mudanças menos visíveis, as transformações internas, que realmente importavam. Lucas estava prosperando na escola, sua natural curiosidade finalmente tendo espaço para crescer. Ele frequentemente chegava em casa com livros emprestados da biblioteca escolar, lendo vorazmente sobre temas que variavam de astronomia à história do Brasil. Esteban começou a passar as noites de sexta-feira discutindo esses livros com o menino, surpreso com a profundidade das perguntas que uma criança de 8 anos podia fazer. Sofia estava se revelando uma artista talentosa para sua idade. Dona Carmen, a diretora da escola, havia comentado com Mariana que os desenhos de Sofia mostravam uma compreensão incomum de cor e composição. Esteban, em um impulso inesperado, havia comprado materiais de arte de qualidade para a menina. Tintas, pincéis,
papel apropriado. A alegria em seu rosto quando recebeu aquele presente era algo que ele guardaria na memória para sempre. Rafael, o mais jovem, havia se adaptado surpreendentemente bem à pré-escola. Sua professora relatou que ele era querido por todos, sempre disposto a compartilhar seus brinquedos e a ajudar colegas menores. O menino havia desenvolvido um apego especial a Esteban, frequentemente procurando-o ao final do dia para mostrar alguma descoberta. Uma pedra interessante, uma pena de pássaro, um desenho feito na escola. Uma tarde de sábado, Esteban estava em seu escritório improvisado quando ouviu uma batida tímida na porta. "Entre", ele chamou, e Rafael apareceu, segurando algo cuidadosamente entre suas mãos pequenas. "Senhor Esteban", o menino disse com sua voz aguda infantil, "eu fiz algo para você." Era um carrinho de madeira tosco, feito de pedaços de galhos amarrados com barbante, com tampinhas de garrafa como rodas. Era claramente feito por mãos infantis, irregular e imperfeito. Mas quando Rafael o colocou na mesa de Esteban com um sorriso orgulhoso, algo dentro do homem de negócios endurecido se quebrou. "É para você guardar", Rafael explicou, "porque você é meu amigo." Esteban pegou o carrinho com cuidado, como se fosse feito de cristal. "É o presente mais bonito que já recebi", ele disse, e percebeu com surpresa que era verdade. Nenhum dos presentes caros e sem sentido que recebia em eventos de negócios havia tocado seu coração como aquele brinquedo tosco. Rafael sorriu amplamente, e antes que Esteban pudesse reagir, o menino correu e o abraçou, seus bracinhos envolvendo a cintura de Esteban com força. "Eu te amo, senhor Esteban", ele disse com a honestidade direta das crianças pequenas. Esteban ficou completamente imóvel, não acostumado a demonstrações físicas de afeto. Suas mãos pairaram incertas no ar por um momento. Então, lentamente, ele as baixou e retribuiu o abraço, tocando levemente as costas do menino. "Eu também gosto muito de você, Rafael", ele disse, sua voz estranhamente rouca. Mariana, que observava da porta, sentiu lágrimas encherem seus olhos. Ela podia ver a transformação acontecendo em Esteban, a lenta dissolução das paredes que ele havia construído ao redor de seu coração. E reconhecia aquilo porque ela mesma estava passando por sua própria transformação. Pela primeira vez, desde que Marcelo a abandonara, Mariana estava permitindo-se sentir algo além de mera sobrevivência. Estava começando a sentir esperança, não apenas para seus filhos, mas para si mesma. E de forma ainda mais assustadora, estava começando a sentir algo por Esteban que ia além de gratidão e respeito. Ela tentava ignorar esses sentimentos, dizendo a si mesma que eram inapropriados, que a diferença entre suas realidades era grande demais. Esteban era um milionário, um homem do mundo dos negócios, alguém que poderia ter qualquer mulher que quisesse. E ela era apenas uma empregada doméstica com 3 filhos, alguém que ele havia tirado de uma situação desesperadora por bondade. Mas era difícil ignorar a forma como seu coração acelerava quando Esteban entrava na sala, a forma como ela se pegava arrumando o cabelo antes do jantar, a forma como seus olhos se encontravam sobre a mesa e permaneciam conectados por um momento mais longo do que necessário. Foi Sr. Antônio quem primeiro verbalizou o que estava se tornando óbvio para todos. Uma manhã, enquanto ele e Mariana trabalhavam juntos no jardim, ele comentou casualmente: "Dona Esteban está diferente. Mais leve de alguma forma. Você e as crianças trouxeram vida de volta para este lugar." Mariana sentiu seu rosto aquecer. "Apenas estamos fazendo nosso trabalho." Sr. Antônio riu, um som grave e conhecedor. "Filha, eu tenho idade suficiente para reconhecer quando algo mais está acontecendo. E eu aprovo, se minha opinião importa. Dona Esteban precisava de algo assim. E você merece ser feliz também." "É complicado", Mariana murmurou, arrancando ervas daninhas com mais força do que necessário. "As melhores coisas geralmente são", Sr. Antônio respondeu com sabedoria.
Esteban, por sua vez, estava lutando com seus próprios sentimentos conflitantes. Ele se pegava pensando em Mariana em momentos inapropriados, durante reuniões de negócios, enquanto revisava contratos, tarde da noite quando não conseguia dormir. Pensava na forma como seus olhos se iluminavam quando as crianças faziam algo que a deixava orgulhosa, na forma como ela cantarolava enquanto cozinhava, na força quieta que emanava dela mesmo quando discutia coisas difíceis. Mas ele também estava consciente das complicações. Mariana trabalhava para ele, dependia dele financeiramente. Qualquer relacionamento entre eles seria inerentemente desequilibrado em termos de poder. Além disso, ela vinha de um casamento traumático, tinha 3 crianças para criar, merecia alguém que pudesse oferecer estabilidade e comprometimento, coisas que Esteban nunca havia sido bom em oferecer. A situação chegou a um ponto crítico em uma noite de setembro, quando a primavera começava a fazer o ar ficar mais quente e as árvores começavam a florescer. Esteban estava na varanda, olhando as estrelas como fazia frequentemente quando Mariana o encontrou ali. As crianças querem saber se você vai ler para elas essa noite, ela disse. Havia se tornado uma tradição nos fins de semana. Esteban lia histórias para as crianças antes de dormir, suas vozes fazendo perguntas, suas risadas enchendo a casa. Claro, Esteban disse. Em alguns minutos. Mariana deveria ter voltado para dentro, mas ao invés disso, encontrou-se ficando, olhando o mesmo céu estrelado. É uma noite linda, ela comentou. É, Esteban concordou. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas estava carregado de coisas não ditas. Finalmente, foi Esteban quem quebrou o silêncio. Mariana, posso lhe perguntar algo? Claro. Você é feliz aqui? Verdadeiramente feliz, quero dizer. Não apenas aliviada por ter um teto sobre a cabeça, mas feliz. Mariana pensou cuidadosamente antes de responder. Mais feliz do que fui em muito tempo, ela disse honestamente. As crianças estão bem, seguras, crescendo. Tenho trabalho digno, um lugar que posso chamar de lar. É mais do que sonhava ser possível há alguns meses. E você? Esteban perguntou. Não as crianças, não o trabalho. Você, Mariana, o que você quer para si mesma? A pergunta a pegou desprevenida. Havia tanto tempo desde que alguém perguntara o que ela queria, desde que ela mesma havia se permitido pensar em seus próprios desejos, além da sobrevivência básica. Eu não sei, ela admitiu. Passei tanto tempo pensando apenas em sobreviver, em manter meus filhos seguros e alimentados, que esqueci como é querer algo para mim mesma. Você deveria ter sonhos também, Esteban disse suavemente. Você merece ter sonhos. Mariana virou-se para olhá-lo, e na luz suave da varanda, seus olhos se encontraram. Por um momento, o mundo pareceu ficar em suspensão. O ar entre eles estava carregado de possibilidades, de palavras não ditas, de sentimentos que ambos temiam nomear. E você? Mariana perguntou, sua voz apenas um sussurro. Você é feliz, senhor Esteban? Esteban hesitou. Depois deu um passo mais perto. Por favor, apenas Esteban. Sem o senhor. E para responder sua pergunta, eu não sabia o que era felicidade real até vir para cá. Até conhecer você e as crianças, até lembrar que há mais na vida do que dinheiro e negócios. O coração de Mariana estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Esteban estava perto agora, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, cheirar o leve aroma de sua colônia. Mariana, ele disse, sua voz baixa e intensa, eu preciso lhe dizer algo. Algo que venho sentindo há semanas, mas tentando negar porque não queria complicar sua vida, não queria abusar da confiança que você depositou em mim. Mariana não conseguia falar, apenas acenou levemente para que ele continuasse. Eu me apaixonei por você, Esteban confessou.
pela sua força, pela sua bondade, pela forma como você ama seus filhos, pela forma como você transformou esta casa morta em um lar vivo novamente. E eu sei que isso é complicado, sei que há desequilíbrios de poder, sei que você pode não sentir o mesmo, mas eu precisava que você soubesse. Lágrimas encheram os olhos de Mariana. Esteban, eu... Ela pausou, respirou fundo. Eu também tenho sentimentos por você. Tenho lutado contra eles porque pareciam impossíveis, porque você é você e eu sou apenas... Você não é apenas nada. Esteban a interrompeu firmemente. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Sua situação financeira, seu passado, nada disso importa para o que eu sinto. Antes que qualquer um deles pudesse pensar melhor, Esteban estendeu a mão e tocou gentilmente o rosto de Mariana, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Ela se inclinou para o toque, seus olhos se fechando por um momento. Mas as crianças, Mariana sussurrou, eu não posso, elas precisam de estabilidade, de certeza. Não posso trazer alguém para a vida delas a menos que tenha certeza. Eu entendo, Esteban disse, e eu não estou pedindo que você decida nada agora. Só estou sendo honesto sobre meus sentimentos. Podemos ir devagar, ver onde isso nos leva, sem pressão, sem expectativas. Mariana abriu os olhos e olhou para aquele homem que havia transformado sua vida de formas que ela nunca poderia ter imaginado. Viu nele não apenas o milionário de negócios, mas o homem que lia histórias para suas crianças, que havia aprendido a fazer panquecas porque Rafael as adorava, que passava horas ajudando Lucas com lição de casa, que elogiava genuinamente os desenhos de Sofia. Devagar, ela concordou, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Podemos fazer devagar. Esteban sorriu também. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto de uma forma que raramente acontecia. Ele não a beijou, não naquela noite. Em vez disso, pegou sua mão e a segurou. Um simples gesto que comunicava mais do que palavras poderiam. Papai Esteban, papai Esteban. A voz de Rafael quebrou o momento. O menino havia começado a chamar Esteban de papai Esteban algumas semanas antes, e embora Esteban tivesse inicialmente tentado corrigi-lo, acabou aceitando o título com uma mistura de surpresa e prazer secreto. Vamos ler a história agora? Rafael apareceu na porta com Lucas e Sofia logo atrás. Esteban olhou para Mariana, apertou sua mão uma vez mais, depois a soltou e se virou para as crianças. Vamos sim. Qual livro escolheram hoje? Enquanto ele entrava com as crianças, Mariana ficou na varanda por mais alguns minutos, sua mão ainda formigando onde ele a havia tocado. Ela podia ouvir a voz de Esteban dentro da casa, começando a ler com a entonação dramática que sempre fazia as crianças rirem. Pela primeira vez em anos, Mariana permitiu-se sentir não apenas esperança, mas felicidade verdadeira. E talvez, apenas talvez, permitiu-se sonhar com um futuro que incluía não apenas sobrevivência, mas amor. Dentro da casa, Esteban lia sobre dragões e cavaleiros, mas sua mente estava parcialmente em outro lugar, pensando em como a vida pode mudar completamente quando menos esperamos. Pensando em como ele havia vindo para aquela propriedade, planejando vendê-la e seguir em frente, e em vez disso havia encontrado algo que não sabia que estava procurando. Uma família, um propósito, um amor que crescia silenciosamente, mas profundamente. As semanas seguintes foram de uma felicidade cautelosa, mas real. Esteban e Mariana navegavam seu relacionamento emergente com cuidado, sempre conscientes das crianças, sempre assegurando que qualquer desenvolvimento entre eles não perturbaria a estabilidade que as crianças finalmente tinham. Eles começaram a passar mais tempo juntos depois que as crianças dormiam, conversando sobre tudo, seus sonhos, seus arrependimentos, suas esperanças para o futuro. Esteban falava sobre seus anos de solidão autoimposta, sobre como havia confundido sucesso financeiro com realização pessoal.
Mariana falava sobre seus sonhos abandonados de se tornar professora, sobre como ainda amava aprender, ler, se desafiar intelectualmente. Foi Esteban quem sugeriu que Mariana poderia retomar seus estudos. Há cursos online, ele disse. Você poderia estudar quando as crianças estão na escola, e eu posso ajudar com qualquer coisa que precisar. A ideia era ao mesmo tempo emocionante e assustadora para Mariana. Haviam se passado mais de 10 anos desde que ela havia sentado em uma sala de aula. Mas a possibilidade de finalmente perseguir aquele sonho antigo era irresistível. Em outubro, Mariana se matriculou em um curso preparatório online para o exame de acesso à universidade. Era difícil equilibrar os estudos com o trabalho e as crianças, mas ela estava determinada. E Esteban manteve sua promessa de ajudar, assumindo mais responsabilidades com as crianças à tarde para que ela pudesse se concentrar. As crianças notaram a mudança no relacionamento entre sua mãe e Esteban, embora fosse sutil. Lucas, sendo o mais velho, foi o primeiro a verbalizar. "Mamãe, o papai Esteban gosta de você?" Ele perguntou uma noite. Mariana, pega de surpresa, piscou. "O que faz você pensar isso? Ele olha para você do jeito que os pais olham para as mães nos filmes", Lucas disse com a lógica direta de uma criança. "E você sorri mais quando ele está por perto." Mariana sentiu seu rosto esquentar. "Esteban ele é um bom amigo. E sim, gosto muito dele." "Eu também gosto dele", Lucas disse. "Se ele fosse nosso pai de verdade, eu ficaria feliz." Aquelas palavras simples de seu filho tocaram Mariana profundamente. Ela sabia que as crianças ansiavam por uma figura paterna, especialmente depois de terem sido abandonadas por Marcelo. E via como Esteban estava preenchendo esse papel naturalmente, sem esforço, sem nem perceber o quão importante ele havia se tornado para eles. Novembro chegou trazendo o calor da primavera em plena força. As laranjeiras floresceram, enchendo o ar com seu perfume doce. E foi naquele mês, em uma tarde dourada de domingo, que Esteban finalmente chamou Mariana para uma conversa séria. Eles caminharam juntos até o antigo pomar, onde as flores brancas das laranjeiras criavam um dossel perfumado sobre suas cabeças. Esteban parecia nervoso, o que era incomum para um homem geralmente tão controlado e confiante. "Mariana", ele começou, parando sob uma árvore particularmente bonita. "Estes últimos meses têm sido os mais felizes da minha vida. Você e as crianças me deram algo que eu nem sabia que estava faltando, um motivo para acordar todos os dias que vai além de negócios e lucros." Mariana escutava, seu coração acelerando. "Eu sei que ainda estamos indo devagar como concordamos." Esteban continuou. "Mas eu não quero mais esconder meus sentimentos ou fingir que isto é menos importante do que realmente é. Eu amo você, Mariana, e eu amo Lucas, Sofia e Rafael como se fossem meus próprios filhos. Eu quero ser parte permanente das vidas de vocês, não apenas como empregador ou amigo, mas como parceiro, como pai para eles, como companheiro para você." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Mariana. "Esteban, deixe-me terminar", ele disse suavemente. "Eu sei que não posso apagar o passado, não posso mudar o que você passou ou as cicatrizes que Marcelo deixou. Mas posso prometer que nunca vou abandonar você ou as crianças. Posso prometer que vou amá-los e protegê-los com tudo que tenho. E posso prometer que se você me der uma chance, vou passar o resto da minha vida tentando fazer você feliz." Então, para a completa surpresa de Mariana, Esteban ajoelhou-se. De seu bolso, tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, havia um anel simples mas elegante, uma pedra azul rodeada por pequenos diamantes. "Case-se comigo, Mariana", ele disse, sua voz firme apesar da emoção óbvia. "Não porque você precisa de segurança financeira ou de um teto sobre sua cabeça. Você já tem isso e sempre terá, independentemente de sua resposta. Case-se comigo porque acredita que podemos construir uma vida juntos, uma família real, porque me ama tanto quanto eu amo você.
Mariana estava completamente atordoada. Ela olhou para aquele homem ajoelhado diante dela. Este homem que havia sido um estranho apenas meses atrás, mas que agora significava tudo. Pensou em como sua vida havia mudado, em como ela havia mudado. Pensou em seus filhos, que finalmente tinham estabilidade, segurança, amor. E pensou em seu próprio coração, que ela havia protegido tão cuidadosamente após ser partido por Marcelo, que agora estava se abrindo novamente, vulnerável, mas esperançoso. Sim, ela disse, sua voz quebrando com emoção. Sim, eu caso com você. O sorriso que iluminou o rosto de Esteban era de pura alegria. Ele se levantou e deslizou o anel em seu dedo com mãos que tremiam levemente. Então, finalmente ele a puxou para seus braços e a beijou. Um beijo que comunicava todo o amor, toda a promessa, toda a esperança que ambos sentiam. Quando se separaram, ambos estavam rindo e chorando ao mesmo tempo. Esteban segurou o rosto de Mariana entre suas mãos. Você me fez o homem mais feliz do mundo, ele disse. E você me deu minha vida de volta, Mariana respondeu. Me deu esperança quando eu achava que não havia nenhuma. Eles caminharam de volta para a casa de mãos dadas, prontos para contar às crianças as novidades. E quando chegaram, encontraram as 3 crianças esperando ansiosamente na varanda, tendo claramente pressentido que algo importante estava acontecendo. Mamãe está chorando, Rafael disse com preocupação. O papai Esteban fez você chorar? São lágrimas felizes, querido, Mariana assegurou, ajoelhando-se para estar ao nível dos olhos dele. Muito, muito felizes. Crianças, Esteban disse, sua voz firme, mas gentil. Eu fiz um pedido muito importante à sua mãe. Pedi para ela se casar comigo. Mas antes de dizer sim completamente, ela quer saber o que vocês acham. Porque vocês são parte importante desta decisão. Lucas, Sofia e Rafael se entreolharam. Então, para a surpresa e alegria de ambos os adultos, os 3 correram e abraçaram Esteban e Mariana simultaneamente, criando um emaranhado de braços e risadas. Isso significa que você vai ser nosso pai de verdade? Lucas perguntou, sua voz abafada contra o peito de Esteban. Se vocês me aceitarem, Esteban disse, sua voz rouca de emoção. Nós aceitamos, Sofia gritou. Eu já te chamo de papai Esteban de qualquer jeito, Rafael disse logicamente, fazendo todos rirem. Naquela noite, a família celebrou com um jantar especial que Mariana e Esteban prepararam juntos. Havia riso, havia planos sendo feitos, havia uma felicidade tangível que preenchia cada canto daquela casa antiga. E mais tarde, quando as crianças finalmente dormiram exaustas pela excitação, Esteban e Mariana sentaram juntos na varanda sob as estrelas, planejando um futuro que nenhum deles poderia ter imaginado alguns meses antes. Você realmente tem certeza sobre isso? Mariana perguntou suavemente. Sobre assumir não apenas eu, mas 3 crianças também? Isso é muita responsabilidade. Esteban puxou-a para mais perto. Essas crianças já são meus filhos em todos os sentidos que importam. O papel apenas tornará oficial o que já está em meu coração. E quanto a você, você é meu futuro, Mariana, minha felicidade, meu lar. E ali, sob o céu estrelado do interior paulista, 2 corações que haviam sido machucados pelo passado começaram a se curar juntos, construindo um futuro baseado não em desesperação ou necessidade, mas em amor genuíno, respeito mútuo e a escolha consciente de construir uma família verdadeira. Duração aproximada: 18 minutos. O casamento foi marcado para dezembro, quando o verão começava a chegar com todo o seu calor ao interior paulista. Esteban queria algo grande e elaborado, digno da mulher que ele amava, mas Mariana insistiu em algo simples e íntimo. Já tivemos um grande casamento uma vez, ela disse, referindo-se ao seu primeiro casamento com Marcelo, e não significou nada no final. Desta vez, quero algo pequeno, verdadeiro, com as pessoas que realmente importam para nós. Então, foi decidido.
Uma cerimônia pequena na própria propriedade, sob as árvores do pomar que havia testemunhado a proposta de Esteban. Os convidados seriam poucos: Senhor Antônio e sua família, Dona Carmen da escola, que havia se tornado uma amiga querida de Mariana, alguns poucos amigos verdadeiros que Esteban havia mantido ao longo dos anos e, claro, as 3 crianças que seriam parte central da celebração. Os meses que antecederam o casamento foram de preparação e transformação. Esteban finalmente tomou a decisão que vinha adiando. Cancelou a venda da propriedade. Aquelas terras não eram mais apenas um ativo financeiro para ser liquidado. Eram seu lar, o lugar onde havia redescoberto quem realmente era. Mais do que isso, ele começou a ter ideias para o futuro da propriedade. Em vez de vendê-la para desenvolvimento urbano, por que não transformá-la em algo que beneficiasse a comunidade local? Ele começou a planejar uma escola agrícola, onde jovens da região poderiam aprender técnicas modernas de cultivo sustentável. Parte das terras poderia ser dedicada à agricultura orgânica, gerando empregos para famílias locais. Quando compartilhou esses planos com Mariana, seus olhos se iluminaram. Isso é maravilhoso, Esteban. É exatamente o tipo de coisa que seu pai teria amado. Sr. Antônio, ao ouvir os planos, teve lágrimas nos olhos. Dom Roberto estaria tão orgulhoso, ele disse com voz emocionada. Ele sempre sonhou em fazer algo assim, mas nunca teve os recursos. Você está honrando a memória dele da melhor forma possível. A casa-sede passou por sua transformação final. Esteban contratou artesãos locais para fazer os reparos necessários, mas insistiu em manter o caráter original da construção. Paredes foram repintadas, o telhado foi consertado, mas a essência da casa permaneceu a mesma. Mariana supervisionou cada detalhe, certificando-se de que as melhorias respeitassem a história do lugar. Um dos quartos foi transformado em estúdio de arte para Sofia, com uma janela grande que capturava a luz perfeita da manhã. Outro foi convertido em uma biblioteca para Lucas, com estantes construídas por um carpinteiro local e preenchidas com livros que Esteban começou a colecionar avidamente. O quarto de Rafael foi decorado com temas de natureza que o menino adorava: pássaros, árvores, animais. As crianças estavam florescendo de formas que Mariana mal conseguia acreditar quando comparava com alguns meses antes. Lucas havia se destacado tanto na escola que Dona Carmen sugeriu que ele pulasse 1 ano. Sofia estava tendo suas obras de arte exibidas em uma pequena exposição da escola municipal. E Rafael, que antes mal tinha vocabulário, agora conversava animadamente sobre tudo que via e aprendia. Mas talvez a mudança mais significativa fosse em Mariana mesma. Ela havia passado no exame de acesso à universidade com notas surpreendentemente altas e estava planejando começar o curso de pedagogia no próximo ano, estudando em parte online e em parte presencialmente em uma universidade na cidade próxima. Esteban estava organizando tudo para que ela pudesse perseguir esse sonho sem precisar se preocupar com questões financeiras ou logísticas. Você sabe que não precisa trabalhar mais como empregada doméstica, certo? Esteban disse uma noite. Quero dizer, esta é sua casa tanto quanto minha. Você não é mais minha empregada. Mariana considerou isso. Eu sei, mas gosto de cuidar da casa, de mantê-la bonita. Talvez não como um trabalho formal, mas como dona do lar. E quando eu começar a faculdade, talvez possamos contratar alguém para ajudar com a limpeza pesada. Foi um reconhecimento importante de como seu relacionamento havia mudado, de como ela havia passado de empregada vulnerável a parceira igual. Uma transição que ambos navegaram com cuidado e respeito. Conforme o dia do casamento se aproximava, houve um momento de tensão quando Marcelo, o ex-marido de Mariana e pai biológico das crianças, apareceu inesperadamente. Era uma tarde de sábado, 2 semanas antes do casamento. Mariana estava no jardim com Sofia quando um carro desconhecido parou no portão. O homem que desceu era magro, com aparência descuidada,
roupas amarrotadas e olhos que desviavam do contato direto. Mariana o reconheceu imediatamente e sentiu seu sangue gelar. "Marcelo!" ela disse, sua voz plana e fria. "O que você está fazendo aqui?" "Oi, Mari!" ele disse, tentando um sorriso que não alcançou seus olhos. "Ouvi dizer que você está indo bem. Vivendo em uma fazenda chique agora, é?" Sofia se escondeu atrás de sua mãe, não reconhecendo o homem que a havia deixado quando era bebê. "Como você nos encontrou?" Mariana perguntou, colocando-se protetoramente na frente de Sofia. "Não foi difícil. Cidade pequena, as pessoas falam." Marcelo olhou ao redor, claramente impressionado com a propriedade. "E ouvi que você está se casando com algum milionário. Parabéns. Sempre soube que você tinha jeito para se dar bem." A insinuação na voz dele fez Mariana ver vermelho. "Saia daqui, agora." "Calma, Mari. Só vim ver meus filhos. Tenho esse direito, sabe? Sou o pai deles." Foi nesse momento que Esteban apareceu, tendo ouvido vozes desconhecidas do escritório onde trabalhava. Ele avaliou a situação rapidamente. Mariana tensa e protetora, Sofia assustada, e um homem que ele instintivamente desgostou. "Há algum problema aqui?" Esteban perguntou, sua voz calma, mas com uma autoridade inconfundível. Marcelo o mediu. "Você deve ser o novo namorado rico, Marcelo Silva, pai das crianças. Você perdeu o direito de se chamar pai delas quando as abandonou há 4 anos, Esteban disse friamente. "E sugiro que você saia da nossa propriedade agora." "Nossa propriedade?" Marcelo riu. "Ela realmente fisgou você bem, não foi? Aposto que ela não contou toda a história." Esteban deu um passo ameaçador em direção a Marcelo. "Eu conheço toda a história. Sei que você é um covarde que deixou uma mulher com 3 crianças pequenas sem 1 centavo. Sei que você nunca pagou R$ 1 de pensão alimentícia. E sei que você não tem absolutamente nenhum direito de estar aqui agora." Marcelo levantou as mãos em falsa rendição. Tudo bem, mas saiba que tenho direitos legais. Posso voltar com um advogado." "Por favor, faça isso", Esteban disse com um sorriso frio. "Meus advogados adorariam conversar com os seus sobre os 4 anos de pensão alimentícia não paga, abandono de menores e mais algumas coisas que certamente podemos adicionar. E você pode ter certeza de que vou lutar por cada direito parental que você ainda possa ter." A bravata de Marcelo desmoronou diante da ameaça clara. Ele olhou para Mariana mais uma vez. "Você mudou, Mari. Ficou dura." "Eu cresci." Mariana respondeu. "Tive que crescer. Agora saia e não volte. Essas crianças têm um pai agora, um de verdade." Marcelo entrou em seu carro e foi embora, mas não antes de lançar um último olhar para a propriedade, para a vida que poderia ter tido se tivesse feito escolhas diferentes. Depois que ele se foi, Mariana desmoronou nos braços de Esteban, tremendo. Desculpe você ter que lidar com isso." "Não." Esteban disse firmemente, segurando-a. "Nunca se desculpe por ele. Você não é responsável pelas escolhas dele." Sofia, ainda assustada, perguntou em voz baixa. "Quem era aquele homem, mamãe?" Mariana ajoelhou-se ao nível de sua filha. "Alguém do passado, querida. Alguém que não importa mais. Seu verdadeiro pai está aqui," ela disse, apontando para Esteban. "Ele é quem nos ama, quem fica conosco, quem nunca vai nos deixar." Esteban sentiu seu coração inchar com emoção ao ouvir essas palavras. Ele pegou Sofia no colo. "Sua mãe está certa. Vocês são meus filhos agora, de todas as formas que importam." Aquela noite, Esteban consultou seus advogados sobre a possibilidade de adotar formalmente as 3 crianças. Marcelo havia abandonado seus direitos parentais na prática, mas Esteban queria que fosse oficial. Queria que Lucas, Sofia e Rafael carregassem seu sobrenome, tivessem direito à sua herança, fossem legalmente seus filhos. Os advogados asseguraram que, dado o abandono comprovado e a falta de pensão alimentícia, seria possível processar pela destituição do poder familiar de Marcelo e então proceder com a adoção. Seria um processo, mas era possível. Quando Esteban contou a Mariana sobre seus planos, ela chorou lágrimas de alegria. "Você faria isso?"
legalmente adotá-los? Mariana, eu quero que eles sejam meus filhos em todos os sentidos. Quero ter o direito legal de tomar decisões por eles, de estar em suas certidões de nascimento, de ser reconhecido como o pai deles. Eles já são meus no coração, mas quero que seja oficial. Foi a confirmação final de que Esteban estava completamente comprometido não apenas com Mariana, mas com toda a família que ela trazia. O dia do casamento chegou em uma manhã de dezembro perfeita. O céu estava de um azul profundo e sem nuvens, e o ar estava quente, mas não desconfortavelmente. O pomar havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com cadeiras simples dispostas em semicírculo, flores silvestres decorando cada espaço e um arco rústico construído por Sr. Antônio, onde a cerimônia aconteceria. Mariana usava um vestido simples, mas elegante, branco e fluido, com flores no cabelo. Ela estava nervosa, mas radiante. As 3 crianças estavam vestidas com suas melhores roupas. Lucas com uma pequena gravata que ele ajustava nervosamente. Sofia com um vestido rosa claro e flores no cabelo combinando com sua mãe. E Rafael em calças e camisa que ele achou muito apertada e chata, mas concordou em usar porque era um dia especial. Esteban esperava sob o arco, vestindo um terno claro, apropriado para o calor, sua aparência impecável como sempre, mas sua expressão mostrando uma emoção que ele não tentava esconder. Sr. Antônio estava ao seu lado como padrinho, limpando discretamente uma lágrima de seus olhos. Não havia música elaborada, apenas o canto dos pássaros e o murmúrio do vento entre as árvores. Mariana caminhou pelo corredor improvisado com seus 3 filhos. Lucas de um lado, Sofia do outro e Rafael à frente, carregando um pequeno travesseiro com as alianças. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz local, um senhor gentil que conhecia a história deles e se emocionou ao falar sobre o amor que havia trazido aquela família incomum, mas verdadeira. Quando chegou a hora dos votos, Esteban segurou as mãos de Mariana e disse: Mariana, quando te conheci, eu era um homem rico, mas vazio. Você me mostrou que a verdadeira riqueza está no amor, na família, em acordar todos os dias com um propósito maior do que acumular mais dinheiro. Você e as crianças me deram um lar, não apenas uma casa. Me deram uma razão para ser melhor. Prometo amá-los, protegê-los e honrá-los por todos os dias que me restam. Mariana, com lágrimas correndo livremente pelo rosto, respondeu: Esteban, você me encontrou quando eu estava perdida e quebrada. Você me deu esperança quando eu achava que não havia nenhuma. Mas mais do que isso, você me deu respeito, igualdade e amor verdadeiro. Você me mostrou que eu merecia mais do que sobreviver, que merecia prosperar. Prometo ser sua parceira, sua amiga, seu amor e fazer tudo o que puder para honrar o presente que você nos deu. Quando o juiz os declarou marido e mulher, todos aplaudiram. As crianças correram para abraçá-los e, por um momento, aquela família de 5 estava envolvida em um abraço conjunto, rindo e chorando ao mesmo tempo. A recepção foi simples, mas alegre. Senhor Antônio havia preparado um churrasco tradicional e havia uma pequena mesa com bolo e doces. As crianças brincavam com os filhos de outros convidados, suas risadas enchendo o ar. Os adultos conversavam, contavam histórias, celebravam. Mas o momento mais tocante veio no final da tarde, quando Esteban chamou as 3 crianças para um canto mais quieto, sob uma árvore antiga. Vocês sabem que agora a mamãe de vocês é minha esposa, ele disse, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos deles. Mas há algo mais que eu quero perguntar a vocês. As 3 crianças olharam para ele com curiosidade. Eu gostaria muito de ser oficialmente o pai de vocês. Não apenas alguém que vive com vocês, mas verdadeiramente o pai de vocês, com papéis e tudo. Isso significa que vocês teriam meu sobrenome, seriam legalmente meus filhos, mas só vou fazer isso se vocês quiserem. Então estou perguntando, vocês me aceitariam como seu pai? Por um momento houve silêncio.
Então Rafael, com a franqueza característica de suas 4 anos, disse: Mas você já é nosso pai. Sempre foi. Lucas, mais velho e entendendo melhor a magnitude do que estava sendo oferecido, tinha lágrimas nos olhos. Você realmente quer ser nosso pai? De verdade? Mais do que qualquer coisa, Esteban disse honestamente. Então sim, Lucas disse firmemente, 1000 vezes sim. Sofia simplesmente pulou e abraçou Esteban, não precisando de palavras para expressar sua felicidade. Mariana, que havia se aproximado silenciosamente e testemunhado toda a cena, estava chorando abertamente. Esteban olhou para ela sobre as cabeças das crianças, e no olhar que trocaram havia uma compreensão profunda de que estavam realmente construindo algo duradouro, algo que transcendia as circunstâncias difíceis que os haviam reunido. Os meses que se seguiram ao casamento foram de estabelecimento de uma nova normalidade. O processo legal de adoção foi iniciado e, embora envolvesse papelada e procedimentos burocráticos, estava progredindo bem. Marcelo, confrontado com a possibilidade de ter que pagar anos de pensão atrasada, rapidamente concordou em abrir mão de seus direitos parentais. Mariana começou suas aulas na universidade, estudando para se tornar a professora que sempre sonhara ser. Era desafiador equilibrar os estudos com a vida familiar, mas Esteban apoiava totalmente, frequentemente assumindo responsabilidades domésticas para que ela pudesse estudar. Esteban transformou fundamentalmente seus negócios. Manteve suas empresas em São Paulo, mas delegou muito mais, focando suas energias em desenvolver a propriedade rural, de forma que beneficiasse a comunidade. A escola agrícola começou a tomar forma, com planos de abrir suas portas no próximo ano. Lucas, Sofia e Rafael continuavam a crescer e prosperar, cada um desenvolvendo suas próprias personalidades e interesses, mas todos compartilhando uma segurança emocional que só vem de saber que são amados incondicionalmente. Uma tarde de março, quase um ano depois daquele primeiro encontro na clareira escondida, Esteban se encontrou caminhando pela propriedade, refletindo sobre como sua vida havia mudado. Ele passou pela casa-sede, agora cheia de vida e risos. Passou pelo pomar, onde havia se casado. Caminhou até a área onde havia descoberto Mariana e as crianças vivendo naquela pequena construção precária. A construção ainda estava lá, mas agora Esteban tinha planos de transformá-la em uma espécie de memorial, um lembrete de onde eles haviam começado, não para se prender ao passado, mas para nunca esquecer que a transformação é possível, que a compaixão importa, que a escolha de ajudar ao invés de punir pode mudar vidas completamente. Senhor, Antônio o encontrou lá, pensando no passado, Dona Esteban, pensando em como uma única decisão pode mudar tudo. Esteban disse: se eu tivesse seguido meu instinto inicial, teria expulsado eles. Teria perdido tudo o que agora tenho. Mas você não fez isso, Sr. Antônio disse com sabedoria. Você escolheu a compaixão. Escolheu ver pessoas ao invés de problemas. Essa é a marca de um homem verdadeiramente bom. Esteban balançou a cabeça. Eu não era bom. Ainda estou aprendendo a ser. Todos estamos sempre aprendendo, Sr. Antônio disse, mas você está fazendo um trabalho excelente. Naquela noite, durante o jantar em família, um evento diário que Esteban agora valorizava acima de qualquer reunião de negócios, Rafael fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Papai Esteban, quando você nos encontrou na casinha escondida, por que você não chamou a polícia? Professora disse que quando pessoas moram em lugares que não são delas, o dono pode chamar a polícia. A mesa ficou quieta. Mariana segurou a mão de Esteban sob a mesa, sabendo que esta era uma pergunta importante. Esteban pensou cuidadosamente antes de responder, querendo dar uma resposta que Rafael pudesse entender, mas que fosse verdadeira. Sabe, Rafael, eu poderia ter chamado. Legalmente teria todo o direito, mas quando olhei para você e seus irmãos e para sua mãe, eu vi pessoas que precisavam de ajuda, não criminosos. E lembrei de algo que meu pai sempre dizia,
que devemos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos em seus lugares. Se eu estivesse desesperado, sem casa, com filhos para alimentar, eu gostaria que alguém me desse uma chance ao invés de me punir. Então foi isso que tentei fazer. Lucas, que estava escutando atentamente, disse: "E nós temos muita sorte que você é assim, porque agora temos uma família de verdade." "Eu é que tenho sorte," Esteban disse, sua voz ficando rouca. "Vocês me deram muito mais do que eu dei a vocês." Sofia, com a sabedoria surpreendente que ela às vezes demonstrava, disse: "Acho que vocês se ajudaram mutuamente, como uma família deve fazer." E ela estava certa. Naquela jornada que havia começado com um encontro acidental em uma manhã de inverno, todos haviam sido transformados. Mariana havia recuperado sua dignidade e sonhos. As crianças haviam ganhado segurança e oportunidades. E Esteban havia encontrado o que procurava a vida inteira sem saber. Um propósito maior do que ele mesmo. Um amor que não era condicional a conquistas ou status. Uma família que o valorizava não pelo que ele possuía, mas por quem ele era. Eles enfrentariam desafios no futuro, é claro. Nenhuma vida é perfeita, nenhuma família é sem suas dificuldades. Mas eles enfrentariam juntos, como uma unidade, com o amor como sua fundação. E naquela propriedade no interior paulista, onde gerações da família Rios haviam trabalhado a terra, uma nova linhagem estava sendo estabelecida, não baseada apenas em sangue, mas em escolha, em compaixão, em um compromisso diário de ser melhor, de fazer melhor, de amar mais profundamente. A verdadeira riqueza de Esteban não estava mais em contas bancárias ou propriedades, mas nas risadas que ecoavam pelos corredores de sua casa, nos abraços que recebia quando chegava em casa, nos planos que fazia com sua esposa para o futuro, nas conquistas pequenas, mas significativas de seus filhos. E quando ele deitava na cama todas as noites, com Mariana ao seu lado, ele agradecia silenciosamente aquele encontro fatídico, aquela decisão de seguir seu coração ao invés de sua cabeça, aquela escolha de ver humanidade onde poderia ter visto apenas complicação. Porque essa escolha não apenas mudou as vidas de uma família desesperada, ela transformou um homem que havia esquecido como viver em alguém que finalmente entendia o verdadeiro significado de estar vivo. E isso, Esteban agora sabia, era a maior fortuna que qualquer pessoa poderia ter. Fim. Se você gostou desta história, por favor considere inscrever-se no nosso canal para mais histórias emocionantes e inspiradoras. Curtir este vídeo para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Comentar abaixo, contando o que você achou e que tipo de história gostaria de ver no futuro. Ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Seu apoio significa tudo para nós e nos ajuda a crescer e trazer mais conteúdo de qualidade. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento faz uma enorme diferença. Juntos, estamos construindo uma comunidade que valoriza histórias que tocam o coração e nos lembram do que realmente importa na vida. Muito obrigado por assistir. Até a próxima história.